Olá, Fael, boa noite. Pela minha função, integridade e motivos de represálias, eu não posso falar o meu nome verdadeiro, mas podem me chamar de Bruce Dickinson. Alguns vão conhecer e outros não. Eu sou um ex-sargento aposentado do CMA, o Comando Militar da Amazônia, que é um dos comandos militares do Brasil com sede na cidade de Manaus. É o comando da área que compreende os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, e também envolve a 12ª Região Militar. Eu tenho 81 anos e por isso eu estou escrevendo por carta. Bem, desculpe a minha caligrafia, pois eu não tenho tanto entendimento em tecnologias como computadores e celulares. A tecnologia do meu tempo era bem diferente da atual. Bem, atualmente eu moro em um sítio na cidade de Ravenna, em Minas Gerais, e mesmo a cidade sendo muito próximo a Belo Horizonte, aqui é interior brabo. Não pega nenhuma operadora de celular e muito menos tem internet. Mas sempre que eu vou na casa do meu neto, em Belo Horizonte, ele me mostra os seus vídeos, pois eu me identifico muito com algumas histórias. Digo isso pelas histórias que eu vivi e que não são mentiras. Bem, eu vi em alguns comentários nos seus vídeos pessoas julgando as histórias e dizendo ser invenção. Mas uma coisa eu digo a essas pessoas: se você não nasceu no Amazonas e não conhece a selva, o seu único direito é de ficar calado. Bem, desculpe o meu jeito rude, mas como ex-militar, eu tenho essa personalidade. A selva amazônica é um lugar onde o filho chora e o pai não vê. Porque até mesmo os jornalistas que se arriscam em fazer reportagens sobre as coisas que acontecem por lá, eles desaparecem sem deixar rastros, e por isso é raro a mídia divulgar as coisas. Eu estive assistindo seus últimos relatos e me lembrei de algo parecido que ocorreu comigo em uma operação do CMA na selva amazônica, por volta dos meus 35 anos. E tudo o que contarei aqui está documentado e grande parte da história está disponível na internet. Mas apenas o testemunho de alguns militares da época, inclusive o meu, e esse fato marcante ocorreu no ano de 1977. Em novembro daquele ano, eu estava de férias, então aproveitei para curtir com a minha família. A minha esposa Elisa, a minha filha Sara, com 5 anos na época, e eu. Pegamos um voo de Manaus até Belém, no Pará, e lá ficamos na casa do meu irmão, que se chama Chimba. E naquele final de semana, iríamos até a praia do Cururu, que fica em Santarém, no Pará. Naquela época, a praia do Cururu era conhecida como a praia mais bela do Brasil. E lógico que eu fiquei muito curioso em conhecê-la. Mas para irmos de Belém até Santarém, onde ficava a praia, tínhamos que pegar a Transamazônica e seriam quase 24 horas para chegar. E o trajeto ainda incluía balsa para atravessar o rio. Então eu desisti, pois eu conheço a Transamazônica e andar por ali naquela época era para poucos. Nessa situação, me contentei em conhecer apenas a Praia do Farol, que fica aqui mesmo em Belém. Foi tudo muito tranquilo. O meu irmão morava a 20 minutos da praia, e na maioria das vezes ele não podia ir devido ao trabalho. Então íamos somente a minha esposa, a minha filha e eu. Chegamos na praia no sábado de manhã e voltamos ao entardecer. Foi um dia perfeito e eu, exausto, eu só queria dormir. Então eu tomei um banho, relaxei um pouco no sofá ouvindo rádio.
pois as TVs nos anos 70 era um luxo na época. Bem, eu estava quase pegando no sono e me surpreendi com fortes batidas na porta. O meu irmão foi atender. Então, eu dali no sofá, eu falei na brincadeira: "Olha, se for pra mim eu não estou." E pouco tempo depois, o meu irmão volta com uma cara de assustado e ele fala: "É pra você mesmo." Eu me levantei, olhei para o homem à minha frente e não o reconheci. Mas eu sabia que ele era de alto escalão, e esse foi mais ou menos o nosso diálogo. "Eu falo com o sargento do CMA de Manaus?" "Primeiro se apresente. Quem é o senhor?" Eu perguntei. "Eu sou o oficial Holanda, da Força Aérea Brasileira." "E preciso que venha comigo para uma operação extraoficial." "Está louco, homem? Sabe com quem está falando?" "Eu sei exatamente com quem estou falando. Estamos sendo atacados pelo espaço aéreo e não sabemos do que se trata, mas precisamos de uma equipe em terra e você é o mais qualificado. Você pode vir comigo, ou recusar e ser preso junto com a sua família por violar o seu dever constitucional de defender a pátria." Eu percebi que lá fora estavam outros oficiais. Então, para não pôr a minha família em risco, até porque o Brasil vivia a ditadura militar, eu decidi ir com o oficial Holanda. Entramos no carro e partimos para a base militar, onde me seria explicado tudo o que estava ocorrendo. E assim que cheguei, havia uma equipe da Força Aérea e uma das comandantes da operação pediu que eu sentasse e começou a dizer: "A Força Aérea Brasileira desenvolveu na Amazônia uma operação sigilosa ligada a OVNIs, e pelos incríveis resultados alcançados, a denominamos de Operação Prato. Talvez essa operação seja um dos mais extraordinários feitos mundiais na área da investigação ufológica, e solicitamos a sua presença na ativa." "Estamos sob ataque?" Perguntei. "Acho que sim." Ela respondeu. "Algumas pessoas passaram a afirmar que tinham sido atacadas pelas luzes, e todas foram levadas para hospitais, onde constatou-se queimaduras de 2º grau. E estes ataques passaram a ser chamados pelos moradores de chupa-chupa." Já que acham que os alienígenas retiram sangue das vítimas. Mas se trata de uma criatura ou alienígena? "Eu não sei te responder", disse a comandante. "O capitão Holanda, ele e mais 20 homens estavam investigando o território aéreo onde ocorriam os avistamentos, que era sobre a cidade de Colares, no Pará. E quanto a mim, eu teria que fazer uma investigação por terra dentro da selva amazônica, mais precisamente no Vale do Javari, onde só de falar nesse local já me sobe um calafrio." Aquilo era muito surreal para que eu acreditasse, mas o capitão Holanda, ele me mostrou vídeos confidenciais, como gigantescas naves realizando movimentos impossíveis até mesmo para aviões. E seria a nave-mãe que recolhia outras bem menores. Ali, naquele local, quem viveu na época sabe que havia uma base militar em Colares, e a área estava cercada e restrita por vários quilômetros, onde somente oficiais das forças armadas e soldados eles tinham acesso, e era comum homens de preto entrarem e saírem quando bem entendiam. Eram homens estranhos, pois trajavam roupas social preta, mesmo naquele calor escaldante de Colares. Os homens eram quase albinos e também usavam o chapéu preto. Para você que está escutando e duvida dessa história,
A matéria foi divulgada pela BBC anos depois e está disponível na internet. É só pesquisarem sobre a Operação Prato. Mas deixarei o link da matéria aqui na descrição desse vídeo. Voltando ao relato. Eu voltei para Manaus, reuni uma equipe com os 5 melhores desbravadores do pelotão, entre eles um médico chamado Silva, 2 atiradores, um chamado Oliveira e o outro Santos, que afinal também era o nosso motorista, e um guia florestal chamado Braga, e eu como capitão da equipe. Iríamos entrar na selva e seguir até o Vale do Javari, onde só de se chegar já seria uma missão difícil. Ainda mais naquela época, com tribos canibais que nunca tiveram contato com o homem. Bem, mas era ali, a suposta localização onde uma nave alienígena havia se instalado. Outro desafio era chegar antes dos americanos, que de forma ilegal haviam invadido o território brasileiro atrás dessa suposta nave. Pois desde o acidente com o OVNI em Roswell, em 1947, no Novo México, que os americanos passaram a criar bases para tratar de assuntos como esses, e até mesmo a famosa Área 51. O nosso guia florestal, o Sr. Braga, ele era um homem mais velho do que eu, então eu me dou ao respeito de chamá-lo de senhor, mesmo sendo seu superior. Braga, apesar de ter nascido em família indígena, ele serviu por muitos anos à CMA e realizou várias missões de risco naquelas matas. Vou resumir. Imaginem uma família em uma casa, marido, esposa, filhos, cachorro e uma faxineira. Quem sabe todos os segredos? Sim, é a faxineira. Ela tem acesso a todos os lugares da casa, limpa toda a bagunça feita pela família, e na sujeira é onde os segredos se revelam. Em outras palavras, a faxineira sabe todos os segredos da família, e o Sr. Braga era a nossa faxineira. Entramos no caminhão do exército e partimos pela Transamazônica. Pegamos uma trilha por dentro da selva, até chegar em um ponto de apoio onde faríamos a travessia do rio a barco, e o resto do percurso do caminho seguiríamos a pé mata adentro. E durante o caminho pela trilha, o Sr. Braga, ele me disse que era muito provável que nos deparássemos com algo bem pior do que um OVNI, pois ele já havia estado em outra missão há 5 anos com outro pelotão, ali mesmo no Vale do Javari. Então, dizia o Sr. Braga, eu fui chamado para uma missão extraoficial da BIS, o Batalhão de Infantaria da Selva. O chamado foi devido ao desaparecimento de uma tribo local e mais de 200 índios desapareceram sem deixarem rastros. Não haviam sinais de luta ou ataques, nada. Eles também não haviam se mudado, pois nada havia sido levado da aldeia. Eu fui chamado para a missão porque eu sou conhecedor das matas, sou índio, falo tupi, tupi-guarani, ticuna, guarani kaiowá, chavante, pano e anonami. E segundo a lenda local contada por outras tribos dos arredores, a criatura responsável pelo desaparecimento de mais de 200 índios, ela se chama Taú. Taú é o nome de um espírito maligno na mitologia guarani, e embora Taú não seja visto como o diabo, ele é visto nas crenças cristãs, e ele às vezes era chamado de espírito do mal, e como tal, ele pode ser a personificação do próprio mal. Taú foi como um nêmesis de Angatupiri pelo deus supremo da mitologia guarani, Tupã, e foi deixado com a humanidade na Terra,
Esse é o ponto de vista indígena. Eu fui o único do grupo que consegui retornar, pois como estava desarmado, eu não representei risco para a criatura. Mas todos os arquivos confidenciais sobre tal criatura foram baseados na minha descrição e experiência que eu tive com o monstro. Taú, o malvado, ele fora o responsável pela maioria das mortes dos índios. Ele odeia e despreza todo tipo de vida humana e caça por esporte. A sua origem é desconhecida e a própria Bis queria destruí-lo, mas só conseguiram causar grandes danos físicos. O Taú é uma criatura réptil grande, extremamente inteligente com grande força, reflexo e resistência, com habilidades de se curar, regenerar e se modificar de aparência e tamanho. Ele também fica mais forte e rápido quando come algo que sangra. E para se ter uma ideia, ele tem uma capacidade regenerativa surpreendente. O Taú foi visto se movendo com seu corpo 87% destruído e apodrecido. O engraçado é que seu capitão usou uma foto de um animal morto em decomposição, dizendo que talvez o Taú tivesse sobrevivido e estava se regenerando, embora ninguém saiba dizer com certeza o que aconteceu. Mas até onde eu fiquei sabendo é que o cadáver foi achado na fronteira do vale entre Brasil e Peru e foi confiscado e levado pelas Forças Armadas peruanas e nunca mais foi falado sobre onde estava o ser. Até que pouco tempo depois chegaram os russos e soltaram a criatura novamente no Vale do Javari, pois queriam rastrear e estudar a criatura, mas a criatura sumiu, assim como todo o batalhão russo. Então, a famosa ex-KGB, ela nomeou a criatura réptil de SCP-682. Eu não queria nem um pouco estar naquele lugar, e depois de ouvir essa história do Sr. Braga, a minha vontade era de pegar o caminho de volta e me mandar da floresta. Silva, o nosso médico, de alguma forma percebeu a minha inquietação. Então, ele cantou uma música americana que me fez rir naquele momento, pois o seu inglês era péssimo. Então, eu acendi um cigarro e entramos no barco e fomos rio adentro, até o ponto de apoio dentro da floresta. Eram por volta de 2 da tarde e levaríamos no mínimo 5 dias para chegar até o local no vale onde supostamente estava a dita nave. Chegamos próximo ao local, paramos o barco e seguimos mata adentro até o ponto de apoio. Não tivemos nenhum imprevisto, além dos animais da selva, o que já era previsto. Então chegamos no ponto de apoio, usamos o rádio para comunicar com a base e passamos aquela noite ali na base. Era meio que um tipo de escotilha, pois a entrada ficava camuflada e a parte principal era subterrânea, mas a antena de comunicação ficava discretamente no ponto mais alto. De certa forma, nos sentimos seguros ali na base, mas não por muito tempo. Acredito que por volta das 23 horas, todos já estavam deitados em seus sacos de dormir e começamos a escutar um barulho como se fosse de uma turbina, o que era impossível ali no meio da selva fechada e quase que totalmente isolada. Pegamos as armas e saímos lá fora. Eu vi uma das coisas mais impressionantes da minha vida. Era um enorme OVNI em forma de bumerangue. Ele estava parado quase acima de nós e era no mínimo umas 20 vezes maior que um Boeing. Ele estava na altura das nuvens, eu não sei ao certo,
mas de uma hora para outra, aquilo desapareceu como se simplesmente ficasse invisível. O OVNI, ele emitia uma luz ofuscante como a lua cheia, e de repente, tudo ficou escuro novamente. O silêncio na mata era fora do normal, pois nem os animais noturnos era possível ouvir mais. Eu lembro do soldado Santos dizer que iria embora assim que o sol nascesse. E por nada nesse mundo ele continuaria com a missão. Então, tudo que me lembro daquela noite foi de um zumbido, quando parece que uma bomba estoura do seu lado e danifica o seu tímpano. Isso, seguido de uma luz como de um flash de uma câmera. E a luz e o zumbido eram contínuos. Então, eu senti uma forte dor de cabeça e ânsia de vômito até que desmaiei. Acordei dentro da escotilha. Estava muito frio, apesar da região ser normalmente quente. O Sr. Braga estava caído a poucos metros de mim. Ele estava bem, só estava dormindo, assim como eu. Saímos rapidamente lá fora e o que vimos foi uma verdadeira cena de filme de terror. O nosso médico, o Silva, os atiradores Oliveira e Santos, eles estavam pendurados em uma árvore e os seus corpos estavam esfolados, e só foi possível reconhecê-los por causa das roupas no chão, que apesar de estarem em trapos, ainda tinha a identificação de cada um escrita no uniforme, e também as armas de cada um que estava no chão e várias cápsulas de balas. Eles haviam descarregado as armas antes de serem mortos, obviamente, e eu não faço a menor ideia de como tudo aquilo aconteceu. Talvez eles tenham nos levado para dentro da escotilha. Assim que o Sr. Braga e eu desmaiamos, e em seguida eles saíram lá fora para confrontar com algo desconhecido. O que quer que tenha feito aquilo com os meus amigos, com certeza não era algo desse mundo. Não sabíamos o que fazer, o medo nos dominava e mesmo armados, nos sentíamos inúteis. Não podíamos pedir reforços pelo rádio, pois além de ser uma operação extraoficial, o resgate levaria mais tempo do que nós irmos embora dali. E também, informar que abandonaríamos a missão estava fora de cogitação. O Sr. Braga, ele sugeriu que fôssemos até uma aldeia que não ficava muito longe dali. A aldeia do povo Banauá ficava a cerca de 3 quilômetros. Então, como era por volta das 7 da manhã, partimos rapidamente. Foi uma longa caminhada pela mata, e como tínhamos que abrir trilha e fazer alguns caminhos, isso nos atrasava, mas logo que chegamos em uma trilha, nos demos conta que estávamos no caminho certo. E cerca de menos de 1 quilômetro da tribo, fomos abordados e rendidos por 5 índios dessa tribo. O Sr. Braga, ele conseguiu comunicar com eles e explicou toda a situação. Eles recolheram as nossas armas e nos levaram para a aldeia. E ali viviam cerca de 100 índios. A maioria eram jovens e mulheres. E o interessante desse povo é que as mulheres também são guerreiras, conhecidas como as Amazonas, nome que faz referência à selva. O povo Banauá,
Já sabiam das luzes que apareciam no céu, mas insistiam em dizer que era o espírito maligno chamado Taú, aquele que foi expulso do céu por Tupã. Bem, eu não tinha tempo para bobagem, mas me sentia mais seguro ali do que sozinho na mata. Naquela época, os índios eram muito inocentes, acreditavam em tudo. Eu pedi a eles as nossas armas e disse que não usaríamos contra eles. E sem questionar, eles nos entregaram as armas. Porém, jamais faríamos nada de ruim àquele povo, até porque tínhamos o mesmo inimigo em comum. Os índios contavam que mais de 50 pessoas da sua tribo foram mortos pelo espírito mau que veio do céu e agora habitava a floresta. Mas alguns guerreiros iriam em busca de ajuda em uma outra tribo que ficava a cerca de 10 quilômetros dali. Disseram que eram inimigos no passado, mas depois dos primeiros ataques, eles se uniram para enfrentar o Taú. 3 índios fortes partiriam pela manhã até essa tribo e nós deveríamos os acompanhar. Então, passamos aquele dia ali. Comemos alguns peixes com um tempero exótico e tomamos um tipo de bebida feito com frutas e ervas. O gosto era muito parecido com o suco de babosa da Forever, que eu tomo atualmente. E durante a noite, comemos tapioca recheada com peixe e assada na fogueira, e também mandioca cozida. Estávamos à beira da fogueira, enquanto os índios dançavam e faziam um ritual de proteção, eu não sei dizer. Mas eu só sei que ouvimos muitos relatos sobre essa criatura que daria para escrever um livro. Mais tarde, pegamos no sono e por volta das 5 da manhã, acordamos para seguir caminhada em busca de reforços nessa outra tal tribo. Fiquei curioso de irmos apenas em 5 pessoas, já que havia outros guerreiros lá na aldeia, mas não questionei, até porque era difícil comunicar com eles. Era o Sr. Braga que traduzia tudo o que eu falava a eles e vice-versa. Foi uma longa caminhada pela mata. Pegávamos trilhas secretas e sempre que ouvíamos um barulho estranho nos escondíamos e ficávamos observando. Mas na maioria das vezes era algum animal e nas outras vezes não era nada. E quase no final da tarde chegamos na tal aldeia. Os 3 índios ficaram surpresos de não terem sido recebidos antes de chegarem ao local. Então, já chegamos invadindo a aldeia. E o que vimos foi uma cena lamentável. Eram jovens, mulheres, crianças e idosos indígenas. Eles estavam todos mortos e esfolados. Eu não sei ao certo, mas eram cerca de 50 índios. E parecia que todos foram mortos há apenas um dia, no mesmo dia que os meus companheiros. Naquele momento, eu só queria voltar para a aldeia dos Banauá, mas sabia que não chegaria lá antes do sol se pôr. Em outras palavras, se ficássemos, seríamos mortos. E nossa melhor chance era arriscar de voltar pela noite mesmo. Os predadores da selva não seriam problema, pois estávamos armados. O problema seria o predador que estava aniquilando os índios. Pegamos o caminho de volta sem perder tempo, pois os 3 índios que estavam conosco, eles temiam que a criatura atacasse a tribo deles. Se nós apressássemos, poderíamos chegar lá antes do amanhecer. Andamos por hora pela mata escura e tenebrosa, eu não sei ao certo, mas acredito que por volta das 3 da madrugada,
Um urro estrondoso ecoou por toda a selva, e em seguida, algo grande passou por nós muito rápido por cima das árvores. Empunhamos as nossas armas, mas não vimos nada para atirar. E quando voltamos a nossa atenção para os 3 índios, eu pude ver algo fora da minha realidade. Os 3 estavam como animais quadrúpedes. Eles rosnavam, babavam e se transformavam em feras, que eu só posso descrever aqui como lobisomens. Os seus corpos ficaram peludos e os seus membros se esticaram. Os joelhos pareciam virados para trás e as suas cabeças eram semelhantes a de lobos. Eram 3 lobisomens enormes e por um segundo eu achei que seríamos atacados. Então, apontei a arma para eles, mas eles passaram muito rápido por nós e seguiram na direção da criatura que passou sobre as árvores. O Sr. Braga e eu nos apressamos em direção à aldeia, e eu creio que chegamos depois de 1 hora. Mas o que vimos ali foi um cenário horripilante. Vários índios mortos e outros atacavam a criatura que eles chamavam de Taú. Atacavam com fogo, flecha e lança, e a maioria estavam mortos, enquanto a mesma criatura travava uma luta mortal com aqueles 3 lobisomens. O que posso dizer é que a criatura deveria ter em torno de 2 metros. Tinha a pele asquerosa e dentes e garras enormes, e usava um colar de dentes humano no pescoço. A criatura levava vantagem sobre os 3 lobisomens, e apesar das feras serem rápidas, o alien os pegava e os arremessavam longe. Então, em uma oportunidade única, eu dei um tiro certeiro com a minha Magnum bem no meio da cabeça da coisa. Aquilo parou por um tempo, cambaleou e caiu em seguida. Os 3 lobisomens, mesmo feridos, eles aproveitaram e desmembraram a coisa, dando um fim definitivo naquilo. O povo Banauá, eles comemoraram o fim do pesadelo e, em troca, eles nos escoltaram na manhã seguinte, em segurança, até onde estava o nosso barco, e assim pudemos voltar em segurança até a trilha onde estava o caminhão. Seguimos pela Transamazônica até a cidade mais próxima. E de lá, entramos em contato com o meu superior e retornamos para Manaus e relatamos tudo. A ordem era clara. Não podíamos revelar nada do ocorrido. O Sr. Braga, ele saiu em outra missão com outro grupo, mas dessa vez ele não retornou. E até onde eu fiquei sabendo pelo meu superior, é que ele foi morto junto com todo o pelotão que o acompanhava, mas o que os atacaram, esfolaram todos como de costume. O capitão da Força Aérea de Manaus, Holanda, ele me revelou muitas coisas sigilosas, que pediu que eu nunca as revelasse. Mas em 1997, eu consegui convencer o capitão Holanda a conceder uma entrevista à BBC. E naquele ano, a mídia estava interessada em casos de OVNIs, pois em 1997 foi o ano que começaram os avistamentos do chupa-cabra. Então, a minha entrevista ficou adiada para um mês depois. E no dia da entrevista de Holanda, o coronel reformado, ele contou à BBC detalhes da operação e voltou a relatar os seus muitos avistamentos e admitiu que teve medo de ser abduzido.
e revelou que a investigação foi amplamente documentada e só de fotografias haviam mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens e de um caderno de 2.000 páginas de relatórios. O caso repercutia muito e a minha esposa conseguiu me convencer a cancelar a minha entrevista com a BBC, e assim eu fiz. Porém, 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda ele tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido morto por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Bem, agradeço a minha esposa, pois se não fosse ela, o próximo a ser morto com certeza seria eu. Eu acredito que Holanda jamais faria isso, pois mesmo velho, as minhas pesquisas não param. E eu sei que outras 2 pessoas que tiveram o mesmo fim que Holanda, eles foram mortos pelo mesmo motivo de querer revelar informações sigilosas. E muitos vão se identificar com esses nomes: Chester Bennington, do Linkin Park, e Chris Cornell, do Audioslave. Bem, eu não posso falar além disso, pois estaria colocando a segurança do narrador desse vídeo em risco. Então, investiguem por conta própria. Boa noite.